Oi, pessoal, bem-vindos! Bom, hoje o nosso mergulho é na obra de um escritor que, assim, ele adora bagunçar as nossas certezas, sabe? O romancista turco e vencedor do Nobel, Orhan Pamuk. Exato. Olhando o material que a gente recebeu, uma coisa que salta aos olhos é como ele não se contenta em apenas contar uma história. Ele meio que desmonta a própria ideia de contar uma história na nossa frente. Exato. Ele é um autor que borra constantemente as linhas entre o que é ficção, o que é a vida real e quem ele mesmo é nesse processo todo. Sim. E para entender como ele faz isso, vamos focar em dois dos seus trabalhos mais conhecidos, O Museu da Inocência e Meu Nome é Vermelho. A ideia é investigar como ele constrói mundos que literalmente escapam das páginas. E o ponto de partida que me fisgou de vez foi este. Imagina um autor que não só escreve um romance, mas se coloca dentro dele como um personagem, um coadjuvante. Já começa a complicação aí, né? E como se não bastasse, ele pega a ideia central desse livro, um museu completamente fictício, e o constrói de verdade, tijolo por tijolo, em Istambul. É um nível de comprometimento com a ficção que eu acho impressionante. E é exatamente esse comprometimento que o torna tão singular. Não é só um truque, sabe? Vamos ver que essa brincadeira com os limites da narrativa é, na verdade, um fio condutor que amarra toda a obra dele. Entendi. Ele está sempre nos fazendo a mesma pergunta: onde termina a história e onde começa a vida? Certo. Vamos começar a desembrulhar isso, então. Em O Museu da Inocência, um dos pontos mais malucos é justamente esse. O próprio Orhan Pamuk aparece como um personagem. Uhum. Tem uma cena que uma das fontes descreve como muito tolstoiana, sabe? O personagem Orhan está numa festa de noivado e dança com a heroína da história. É quase um momento de autorreferência grandiosa. É mais do que autorreferência. É uma declaração de intenções. Pensa bem, ele está invocando Tolstói, o mestre do realismo, para logo em seguida quebrar a principal regra do realismo. Que é a de manter a ilusão. Exatamente. Mantém ilusão. Ao se colocar ali, ele está piscando para o leitor por cima do ombro dos personagens e dizendo: lembre-se, eu estou aqui, eu estou construindo isso tudo para você. E essa piscadela fica ainda mais explícita mais pro final do livro. O narrador principal, Kemal, depois de passar a vida inteira obcecado por um amor e colecionando objetos, Sim, os objetos. ele decide que sua história precisa virar um livro. E quem ele contrata para escrever? O personagem Orhan Pamuk, que se apresenta de uma forma hilária e direta. Oi, eu sou Orhan Pamuk. Aqui a gente entra de cabeça no que a teoria literária chama de metaficção. Mas, deixando o jargão de lado, o que isso significa na prática? Ele está expondo os andaimes da construção. Ok, ele nos lembra que toda história é um artefato, algo que foi montado, pensado, escrito. Ok, então é metaficção. Mas qual é o efeito disso na gente que está lendo? Isso nos aproxima da história, por vermos o autor ali, como um cúmplice, ou nos afasta por nos lembrar que tudo é uma invenção? É exatamente esse o paradoxo que ele explora. Ao se mostrar, ele nos força a questionar a verdade que a gente espera da ficção. Ele não quer que a gente se perca passivamente na história. Ele quer participação, exato. Ele quer que a gente participe ativamente da reflexão sobre como as histórias são construídas. É como se ele dissesse: eu não vou te enganar fingindo que isso é real. Em vez disso, vamos pensar juntos sobre o que real significa dentro de uma história. Isso exige um leitor mais ativo, mais engajado. Com certeza. Faz sentido. E essa ideia de real nos leva direto para a peça central de tudo, o museu. A premissa de O Museu da Inocência é uma longa e melancólica história de amor em Istambul. E o narrador, Kemal, conta essa história através de uma coleção de objetos. Sim, objetos que ele acumulou ao longo dos anos, cada um ligado a um momento específico com o amor dele a Fossum. Isso. O livro é, essencialmente, o catálogo desse museu. E aí vem o grande salto, o pulo do gato. Pamuk pegou esse conceito e o materializou. Ele comprou um prédio em Istambul, no bairro de Sukurcuma, e passou anos colecionando objetos de época. Em brechós, mercados de pulgas. Isso. Para criar o verdadeiro Museu da Inocência. Isso faz algo que pouquíssimos artistas se atrevem a fazer. Ele ancora uma história de amor profundamente pessoal e fictícia
na história material e coletiva de uma cidade. Uau! O museu não é só sobre Kemal e Füsun, é sobre a Istambul dos anos 60 e 70, sobre a cultura popular, os filmes, os produtos, a vida cotidiana que o próprio Pamuk viveu na infância dele. E visitar o museu de verdade, segundo as fontes, é uma experiência alucinante. A ficção e a realidade elas se dobram uma sobre a outra. Como assim? O exemplo mais forte é no sótão. De um lado, você vê a cama onde o personagem Kemal supostamente passou os últimos anos da vida dele. Do outro lado, numa vitrine, estão as páginas do manuscrito original do romance, Nossa. com a caligrafia do Pamuk real. Essa justaposição é o coração de todo o projeto. Você tem o artefato da ficção, a cama do personagem, e o artefato da criação, o manuscrito do autor, um ao lado do outro. Um não existe sem o outro. Exato. Isso me faz pensar sobre a própria natureza dos museus. Todo museu, no fundo, preserva uma ficção, né? Uma narrativa selecionada e editada sobre o passado. Pamuk apenas torna esse processo totalmente explícito e honesto. Entendi. Ele está mostrando que a história do Kemal é tão real quanto a história que um museu de história real nos contaria. E a imersão é total. A livraria, no andar de baixo, vende todos os livros dele em dezenas de línguas. É como se o ciclo se fechasse ali, sabe? Sim. Você lê a história, entra no espaço físico que ela descreve e no final é devolvido ao universo do autor que orquestrou tudo. É uma experiência em 360 graus. E o resultado é que o museu atrai públicos diferentes por razões diferentes. Tem o leitor devoto que quer ver o brinco de borboleta que a Füsun perdeu, ou os 4.213 cigarros que o Kemal colecionou. Que loucura! E tem o visitante que talvez nunca tenha lido o livro, mas que vai ali para ter um vislumbre de uma Istambul que não existe mais, a cidade da juventude de Pamuk. É um museu de memória, tanto pessoal e fictícia, quanto coletiva e real. Agora, a gente precisa falar do que uma das fontes chama de a jogada de marketing mais brilhante de todos os tempos. Ah, sim. Dentro do próprio livro, impresso na página, há um ingresso. Um ingresso de verdade, válido para uma entrada no museu em Istambul. E o que eu acho fascinante nisso é como transforma o leitor de um observador passivo E um participante. e um participante ativo. A história não termina na última página. Ela te dá uma missão no mundo real. Peraí, mas isso não corre o risco de ser visto só como um golpe de marketing genial, meio cínico até? Tipo, compre meu livro e ganhe um brinde? É uma linha tênue. Como a fonte aponta, rindo. Se você e seu amor quiserem ir juntos, terão que comprar 2 cópias do romance. É uma linha tênue, com certeza. E alguns críticos apontaram isso. Mas acho que Pamuk subverte a ideia. Ele está usando a linguagem do consumismo para falar de algo mais profundo. O ato de levar o livro fisicamente até o museu se torna a última página da história, uma página escrita pelo próprio leitor. E tem o detalhe do carimbo. Da borboleta, né? Isso, a heroína é associada a uma borboleta. Quando você usa o ingresso, eles carimbam uma borboleta vermelha nele, marcando-o como usado. Para entrar de novo, você precisa de outro livro. É um ato performático, que conecta o leitor, o livro e o espaço do museu, sabe? Reforçando os temas da obra. Memória, coleção. A passagem do tempo e a natureza única de cada momento. Essa brincadeira com espaço, trazendo a ficção para o mundo real, é incrível. Mas as fontes mostram que ele faz algo parecido com o tempo, de uma forma igualmente provocadora, certo? Ah, sim, É aí que entra Meu Nome é Vermelho. exatamente. Se em O Museu da Inocência ele dobra o espaço, em Meu Nome é Vermelho ele dobra o tempo. A história se passa oficialmente em Istambul, em 1591, Século XVI. isso, e gira em torno de um grupo de miniaturistas que trabalham para o sultão otomano. Mas a grande sacada que as fontes apontam é que Pamuk está, na verdade, escrevendo sobre a sua própria juventude nos anos 50 e 60. Então, como isso funciona? Os conflitos dos miniaturistas otomanos, o que eles espelham da Turquia dos anos 50? Tudo. O conflito central do livro é um debate artístico. Os mestres miniaturistas mais velhos defendem a tradição islâmica, que não usa perspectiva e retrata o mundo como Alá o vê. Atemporal, divino. Isso, e os mais jovens estão fascinados pelas técnicas dos mestres venezianos, com sua perspectiva realista, sombras, individualismo, o ponto de vista do homem.
Esse debate é uma metáfora perfeita para a crise de identidade da Turquia moderna. Somos Oriente ou Ocidente? Exatamente. Devemos nos agarrar à nossa tradição ou nos modernizar à imagem da Europa. É uma forma genial de discutir questões contemporâneas sem os vícios de um debate político direto. Ele dá uma dimensão histórica e atemporal. Perfeito. Uau! Então ele usa o século XVI como um palco para encenar os dilemas do século XX. E com isso ele consegue o que uma das fontes descreve como o melhor de todos os possíveis mundos fictícios. Ele tem toda a riqueza, o exotismo e o drama da corte otomana, Haréns, eunucos, ateliês secretos. mas ele infunde nos personagens uma psicologia e uma sensibilidade que são completamente modernas. Ele conecta a experiência pessoal dele, a memória de uma Turquia dividida, ao grande palco da história. E depois de toda essa construção, essa dobra no tempo, o final de Meu Nome é Vermelho tem uma virada que, para mim, amarra tudo isso de uma forma arrepiante. A última palavra do livro não é de nenhum dos miniaturistas, nem do assassino, mas sim da mãe do narrador principal. E ela fala diretamente com a gente, Com o leitor. com os leitores, sobre o filho dela, que se chama Orhan. É um calafrio na espinha. Ele faz de novo. Ele puxa o tapete debaixo dos nossos pés no último segundo. E ela nos dá um aviso. É quase uma confissão do autor pela boca da personagem. Ela diz: pelo bem de uma história encantadora e convincente, não há mentira que Orhan não se dignaria a contar. Que frase! E ela continua nos alertando para não acreditarmos em tudo, dizendo que ele pode ter tornado as vidas mais difíceis, os personagens piores e a si mesma mais bonita e severa do que realmente era. Tudo para que a história funcionasse melhor. Essa conclusão é o reconhecimento final de que toda ficção é uma construção, é uma mentira bem contada, como ele mesmo admite. E o fato dele colocar essas palavras na boca da personagem da mãe, A guardiã da verdade. a figura que deveria ser a guardiã da verdade, da memória familiar, é a camada final de ironia. Ele está confessando a natureza da sua arte, mas ao mesmo tempo nos implicando. Como assim, implicando? Ele está dizendo: vocês queriam uma história, não queriam? Queriam se encantar e se convencer. Pois bem, este é o preço. A verdade precisa ser um pouco distorcida para se tornar uma boa história. É como se ele estivesse nos dizendo: sim, eu inventei tudo. Mas não é justamente essa invenção, essa mentira que torna a experiência mais verdadeira, mais humana? Exatamente. Isso nos leva a pensar sobre a natureza da memória. No fim das contas, não é isso que todos nós fazemos com as nossas próprias histórias. Nós editamos, embelezamos. Nos tornamos um pouco mais heróicos ou sofredores. Isso. O romancista apenas faz isso de forma profissional. Pamuk nos convida a refletir sobre a própria natureza da verdade na ficção. O que é mais real? O fato histórico bruto ou a história mentirosa que nos faz sentir e entender a experiência humana de forma mais profunda? Então, amarrando tudo o que a gente viu, Orhan Pamuk é um autor que se recusa a ser só um nome na capa de um livro. Ele entra na história, ele a transforma num lugar físico que podemos visitar. Ele usa o passado como um espelho para o presente. E no final ele nos olha nos olhos e admite, com um sorriso, que tudo não passou de uma mentira encantadora. O que nos deixa com um pensamento para levar daqui. O que muda na nossa experiência de uma história quando o autor quebra intencionalmente a ilusão e nos convida para os bastidores. Boa pergunta. Saber que estamos diante de uma mentira encantadora, como o próprio autor admite, isso aumenta ou diminui o poder da verdade que aquela história tenta nos contar. Talvez a maior verdade que Pamuk nos ofereça seja justamente essa, a de que as histórias mais poderosas são aquelas que têm a coragem de admitir que são, antes de tudo, apenas histórias.